Fala, galera! Beleza? Mais um programa, um podcast para vocês. Hoje nós estamos muito animados com um podcast fantástico, quentíssimo, tá? Que vai mexer com a mentalidade, com a memória de todos. Vai ser muito legal isso. Hoje nós vamos falar sobre educação emocional com Tati Nunes. Mas antes, Alexandre vai deixar os recadinhos. Compartilhe os nossos vídeos. O sininho, o joinha, não esqueça do nosso joinha e deixe todos os nossos recados lá. Vai escrevendo para nós o que você acha do programa, pergunta para as pessoas que nós vamos estar respondendo. Falou? Aí, Daninha, vamos lá. Tudo bom, Tati? Tudo bom. Fala, Tati, tudo bem? Tudo, boa tarde. Vamos falar hoje sobre educação das emoções, os sentimentos, né? Primeiro vamos saber, a Tati, de onde que é. Sim, a Tati, gente sempre fala assim, Tati, vamos né? pelo início. Vamos começar pelo começo. Começar pelo começo. Tati, cuiabana. Como E aí, que o é? frio? De Chape Cruz, né? Agora quando? Ai, o frio, meu Deus. Deus, né? Graças Hoje a Deus é o que tá bom, né? Tá acabando. Ah, Maria. Mas o frio dói pra nós, nossa. E tenho 46 anos. Meus pais... Eu posso dizer que eles são cuiabano também, né? Mas é Sim. tudo aqui de Mato Grosso, tudo por aqui. E sou casada já há 16 anos, né? Com o Rodrigo, tenho 3 filhos. Ou seja, meu mundo é todo azul. 4 homens meu em também. casa. Seu também. Meu também. 4 homens em casa. E realmente é desafiador porque em casa são 2 adolescentes já, né? Eu acho que vocês também, né? Também. Então é mais desafiador quando é essa fase, né? E um pequeno, né? De 8 anos. Que bacana. Que legal. Então, Tati, qual é o seu trabalho hoje? Hoje, né? Uhum. É assim, desde 2018 que eu virei essa chavinha, porque eu sou administradora, né? Trabalhava na empresa familiar. Aí você percebe assim que tá na hora de mudar. E de tantas pessoas falarem, nossa, mas você se dá tão bem com criança, você consegue ensinar tudo. Por que você não faz pedagogia? E vai a Tati, né, na onda. Mas gostei. Fiquei em sala de aula, é muito bom. Mas faltava alguma coisa ainda. Porque eu olhava sempre assim para minha família, né? Eu comecei a ter filhos e eu ficava um pouquinho assim perdida, porque eu sou sanguínea e eu sou muito fácil de estourar. A energia vermelha tá muito presente, então eu sou muito intensa. Tanto porque é bom quanto porque é ruim. E eu tinha muito medo disso. Porque como que eu ia fazer com crianças se eu fosse dessa forma, né? E já o meu marido, ele já é o melancólico, então ele é já aquele mais paradão, mais quietinho. Então eu falava, meu Deus, não vou dar conta. O que eu vou fazer? Então eu preciso conseguir olhar para dentro de mim e conseguir trabalhar nessa dinâmica aqui. E aí que eu vi na internet, no Instagram, a formação em educação parental. Sabe quando você olha para alguma coisa e você fala, putz, é isso que eu tô procurando? Sim. E eu não ia só assim, aprender para trabalhar com os meus. Eu teria a possibilidade de trabalhar em cada lar. Para conseguir ajustar o que nem eu estava conseguindo. Tava tudo disfuncional e eu precisava arrumar essa bagunça. Mas eu sei que várias casas também precisavam e eu queria também ser esse suporte, né? Então eu fiz a formação não só de uma, porque ali era separado para criança, adolescente e adulto. E aí eu acabei puxando uma na outra. Eu falei, não, eu quero... O sanguíneo é assim, eu quero abraçar tudo, né? O completo, né? O completo. Porque pacote full, né? Eu não consigo definir assim, eu só gosto de criança, não, eu gosto de gente. Então, por isso que eu quis trabalhar com essa profissão. Ela não é tipo assim, como o pessoal, é tipo psicólogo, é tipo terapeuta? Não, não é. Educação parental, ela trabalha na prevenção das coisas. Sabe? Depois que a coisa já pipocou, que não tem mais jeito, geralmente é psicólogo, terapeuta, psiquiatra, porque daí já vai envolver remédios. Né? E a educação parental, ela é focada no sentimento, nas emoções, na inteligência emocional, nas competências, nas habilidades. Né? Então, assim, na inteligência emocional. Então, isso é gostoso se a gente conseguir prevenir, conseguir trabalhar desde uma família quando ela é formada, antes de ter filho, esse seria o ideal. O casal, quando se une, se pudesse chamar um educador parental, já saberia o que ele vai enfrentar. Ele vai trabalhar, legal. ele iria se preparar. Então, são coisas que a gente nem imaginava que existia, né? Mas, assim, a gente vê que
principalmente hoje, essa galerinha mais nova, tudo, que tá casando cedo, tudo, e eles precisam desse apoio, porque nós não tivemos. Nem isso. Entendeu? Então, são coisas que não tinham na nossa época, né? E que hoje esse apoio vem o quê? Para estruturar a família. Isso é muito bom, porque a gente sempre tá perdido nessas coisas, né? É como criar um filho, como determinar o caminho para esse filho. Mas hoje, que você me fala, Tati, dos adolescentes? O que hoje mais pega para esses meninos? Tá. Primeiro que a adolescência é como se fosse um segundo nascimento para ele. E para nós pais, é um luto, né? Porque eu conheço aquela criança, boazinha, que você fala, senta aí, ele senta. Claro que tem alguns que, devido ao temperamento, né, por exemplo, sanguíneo, colérico, eles já são mais acelerados. Não é qualquer coisa que faz eles ficarem quietinhos, né? Mas, geralmente, a criança, ela obedece mais. Existe as birras, hora ou outra, mas ela obedece. Ela faz o que você pede. E quando vira essa chave, que é dos 12, mais ou menos, e dura mais de 10 anos, porque Mais vai de até 10 24 anos? anos, tem estudos, inclusive hoje eu vi isso, falando que Aham. alguns chegam a 28 anos. Nossa, É todo esse tempo para madurar o cérebro. entendi. É nesse momento em que, vamos dizer que a parte racional, ela sai de cena porque ela está sendo trabalhada, e a parte emocional assume o controle. Então é nesse momento que a gente faz as besteiras, é nesse momento que a gente se arrisca, é nesse momento que entram os vícios, porque assim a emoção, né? É no calor da emoção, é o prazer, é a hora que ele começa a perceber que nem tudo que os pais falaram e ensinaram é realmente aquilo. E muitas vezes eles podem se revoltar contra isso. Porque, tipo, a vida inteira deles, eles pensaram que era aquilo, e quando ele colocou o pé para fora, começou a conhecer outras pessoas, outras realidades, não era aquilo. E às vezes ele se revolta. É porque a verdade nem sempre na verdade, a verdade não é absoluta, Não é né? absoluta. Então, aquilo que era absoluto para os pais até 7, 8 anos, quando ele completa 15 e vai para festinha até antes, vai para festinha de amigos e começa a ver outras realidades na própria escola ou outras comunidades que ele frequenta, ele fala assim, não, talvez aquilo não é o Tem que eu aquilo, quero né? para mim, o que me incomoda determinados atos dentro de casa que ele até acharia normal, Isso. algumas situações, e que ele fala, não é normal, não é mais parâmetro para mim Não é aquela mais. situação. E é o momento que ele começa a construir a identidade, os Sim, conceitos, né? A autonomia. E é sim. desafiador para os pais, porque quanto criança os pais estão naquela cabine de controle ao piloto ali, né? Aham. Quando é adolescência, os adolescentes nos convidam a sair dessa cabine. Ou muitos ainda chutam você para fora do avião, né? E aí, o que você faz? O máximo que você pode ir para aquela torre de controle que eu chamo de torre de apoio. Porque os pais precisam ter essa distância, mas ao mesmo tempo tá de olho ali para apoio, caso precise. Então, assim, é desafiador você conseguir ter esse equilíbrio em não sufocar, né? Mas ao mesmo tempo não Exatamente. abandonar, porque muitos pais acham que agora é adolescente, ele é um mini adulto, ele não é. Exatamente. Ele ainda vai fazer muito, vai ter muita presepada, até os 24 anos, pelo menos. Mas ele precisa desse espaço. Conforme o estudo aí, eu acho que eu cheguei meus 28 anos. É? Tô pensando aqui. Eu acho que eu parei com meus 17 anos. 17. Eu acho que eu eu parei fui na até os marra. 28. Não, Sei, eu acho fiz que eu, parte. 23 anos. eu acho que eu parei na marra. Tem assim, se precisa parar, Sim. até assim, quando a gente assume, eu acho que algumas responsabilidades dentro da sua casa, inclusive você tem que chegar financeiramente no aporte com seus pais, você amadurece mais rápido. É né? acelerado isso daí. Então, eu acho que com 16, 17 anos, a minha maturidade foi... E você já vê a maturidade da menina do menino deve ser bem diferente. É 3, 4 anos pra frente. Então, a Mas é dela. menina com 12 anos, ela já tem uma outra cabeça. Tem.
Mas a gente sabe que nesses 10, 12 anos aí, ele é uma montanha russa, né? Uma hora Sim. você tá bem, outra hora você vai lá embaixo. Uma hora, assim, você fala, nossa, ela consegue, ou ele consegue conversar com um adulto, parece um adulto, né? De repente tá brincando até de carrinho, Jogando um jogando videogame, né? videogame, tudo. Então, assim, nós, pais, a gente precisa permitir que eles sejam adolescentes. Que hora Entendi. parece que eles estão maduros, tem hora que parece que é uma criancinha e é confuso demais para eles. Porque eles não conseguem saber o que eles são. Eles se sentem inadequados. Por isso que a maioria coloca aquele capuz. Capuz. É como se aquilo lá fosse a proteção deles. Eu tô numa caverna, ninguém tá me vendo. Ninguém tá vendo que os meus braços estão bem maiores que o meu corpo, que eu tô cheio de espinha, que o meu nariz cresceu mais um pouco, que eu tô tudo não tá igual, né? O Uhum. corpo ele vai crescendo e eles se acham assim feios, inadequados. Então às vezes eles se escondem mesmo. E assim, e às vezes a gente fala, né, como pai e mãe, não, você não vai fazer isso porque você ainda não cresceu. Não, mas você tá atitude de criança, então assim, é muito confuso É para confuso até eles. pra gente que é pai, né? Imagina pra Muito. eles que estão entrando nessa vida, né, de responsabilidade. Isso, sem saber o que vai ser no futuro, o que Exatamente. gosta, tem que fazer um Profissão. vestibular, sendo que às vezes não sabe nem o que quer. E E as- hoje, esse atendimento que você tem para a família, como funciona? Por exemplo, eu tenho meu filho e aí eu sinto que, nossa, aqui em casa tem hora que vira aquele transtorno, aquela brigaiada, Uhum. e aí tem hora que fica aquela coisa A tranquila, a calmaria. calmaria. O que que é o correto? Eu procuro, tipo, você e falo assim, olha, eu preciso hoje de um norte para minha família. Uhum. E aí você vai lá e faz esse atendimento? Primeiro eu converso com os pais, Certo. para saber o que que é que está incomodando eles. Porque às vezes o atendimento que eles acham que é para o filho é para eles. Ah, é? Muitas vezes eles acham que o filho tá nervoso demais, mas é o reflexo, né? É o espelho. Às Ah, vezes os pais não entendi. estão bem. Os pais não estão se entendendo. Os pais, por exemplo, nem conseguem perceber quais são as suas necessidades humanas e como que vai atender. Então, às vezes está Exatamente. nervoso, está irritado e não sabe que, por exemplo, não está dormindo bem, não está se alimentando bem, não está se hidratando bem, está num trabalho que não suporta, mas só está porque precisa pagar a conta. Mas ele tem talentos que ele podia estar trabalhando e talvez até financeiramente ele ia dar um boom, mas às vezes não tem coragem, não sabe nem o que está sentindo, que pode ser medo, pode ser raiva. Então, a maioria das vezes, eu faço 4, 5 sessões com os pais e nem precisa ir para os filhos. Porque eles mesmos Interessante. começam a perceber que os filhos já começaram a mudar. Mas por quê? A atitude deles, os pais, Então, a mudança dos pais refletem os os filhos. próprios filhos, porque eles Com são certeza, espelhos, são né, de filhos. casa. A comunicação, a escuta, necessidades, as emoções. Às vezes eu tô sentindo alguma coisa, eu não consigo nem nomear o que eu tô sentindo. Vai resolver. E hoje em dia a gente vê também muita agressividade dos meninos. Eu vejo muito pela internet. Uhum. Meus filhos vivem na internet. Eu tenho que estar sempre regrando, colocando horário, limites. Mas nem sempre que a gente tem como colocar esse limite, ou que ele vai assistir. Mas eu percebo o seguinte: o que um filho assiste na internet, às vezes, é o que ele reproduz Reproduz. dentro de casa. Isso acontece. E desde de criança, né? Porque hoje eles são da era, né? Digital. Então, desde bebezinho, a gente vê aí bebezinho já com. O que é mais fácil, né? Ah, Vamos sim. ser Eu até sinceros. falo uma coisa engraçada. Hoje o bebê já nasce com Bluetooth. Já nasce. É muito, parece que é um calmante, Mas né? É um viciante. porque ele trabalha no nosso mental, né? Para quê? Para anestesiar, para deixar a gente hipnotizado, acelera nossa mente. Muitas vezes tem crianças que a gente for conversar, que os pais acham que tem TDAH, é hiperativo. E aí eu falo, deixa eu só conversar um pouquinho. E dá aí o crédito de 2 ou 3 sessões para a gente verificar se realmente ali eu perceber que tem alguma coisa, porque eu não posso dar diagnóstico, não sou psicóloga, né? Uhum. Eu mesmo falo em caminho, falo para você. E algumas vezes não é, não. É o excesso de tela, principalmente Nossa. excesso de tela, falta de rotina em casa.
Porque assim, não tem como a gente tirar. Faz parte da nossa vida. Mas a gente precisa equilibrar e colocar outras coisas na rotina. Porque, não pega o celular, não pega o negócio, mas não tem nada para ele fazer. E aí? Verdade. É que na nossa época tinha, A né? gente tinha, né? Vai pra rua, vai jogar bola, Não, vai. Isso hoje em dia eles não eu têm. falo Não dá isso. mais pra mim botar um filho Não na rua. dá, não tem segurança. Isso eu falo muito, meu marido, né? Nossa, a gente aproveitou pra caramba, né? Brincava até 10 horas e ainda não queria nem tomar banho. Falava que não tava sujo, Tati, né? a gente fala assim, nós vamos tirar o tablet, né? Beleza. Só que os pais continuam no tablet. Continua, é o exemplo que eu falei. Não adianta, porque muitas vezes pega uma família que você vê, digital, né? tira aqui, ó. Tirou, a criança começa a chorar e dorme na mesa, num restaurante, por exemplo. E o pai com a mãe tá aqui, ó. Não tem um diálogo. E isso, uma vez eu atendi uma família que eu dei, assim, umas tarefas para eles fazerem. Até Uno. Tão simples, né? Uhum. Jogar Uno, mímica. Ela falou, Tati, foi um final de semana totalmente diferente, uma coisa tão boba. E nós fazíamos quando era criança, adolescente, e tinha que fazer a mímica, adivinhar o filme, Sim. as coisas. E a gente não fazia com os filhos. E assim, e foi tão gostoso. Essa é a questão, dá trabalho. E tem o desapegar, né? A gente tá tão assim com o celular que o desapegar para ouvir, para conversar, para brincar de stop, montar um quebra-cabeça, parece que é assim, um esforço terrível. Isso daí não é. Só que a gente precisa começar. Nós como pai, como os pais, a gente chega em casa já assim, já cansado, quebrado dado trabalho. A gente chega assim, daquele tipo pra chegar, deitar, nem malhar não vai, né? Já chega, deita, toma um banho, mas é claro que eu acho que é uma disciplina. Disciplina e esforço. Se você criar disciplina, chegar em casa, não vou tomar meu banho, mas eu vou, por exemplo, pegar meu filho e vamos fazer alguma coisa. Vamos pra praça. Faz uma caminhada, andar de bicicleta, joga uma bola. Então isso faz eles melhorarem muito, sim, então. Isso aí enche o pote emocional deles. Porque aí eles vão perceber que eles estão sendo vistos. Eles são importantes. Tem algum gatilho que a gente pode fazer pro pai fazer isso? Foi uma dica, né? Eu falo porque eu sou pai, né? E tem hora que eu chego em casa e não quero ver nada. Eu tô muito cansado. Mas já aconteceu vezes que eu fui fazer algo com meu filho e depois eu falei, nossa, como foi legal, me fez bem. Né? Eu tava cansado, parece que passou o cansaço. Existe algum gatilho? Olha, gatilho não. Combinados pode ser, né? Entre marido e mulher e quadro. Eu acho que quadro de rotina seria o ideal. Nós colocamos, por exemplo, toda quarta-feira é filme em casa. Aí a gente assiste filme, mas aí segunda e sexta a gente vai ou pra praça ou pra feirinha. A gente já coloca lá. Então aquilo lá vira um compromisso, porque se tá lá, a gente precisa cumprir. E cria um hábito, né? Esperando, sabe? É gostoso, joga vôlei na praça. Cria um hábito, né? E assim, a gente precisa conseguir sair de casa. Porque é igual você falou, a gente chega cansada. A nossa cabeça está explodindo de tanta coisa que a gente pensa, que a gente tem que resolver, pendências que ficaram para depois, coisas que a gente não conseguiu pagar. É muita coisa na nossa cabeça. E é difícil mesmo a gente conseguir tirar tudo isso para dar atenção. Entendi. E não é quantidade, é qualidade. Cara, 10, 15 minutos que você conseguir ficar com eles, já faz uma diferença muito grande. Se todo dia a gente conseguir, já faz diferença. Então, não é quantidade, ficar uma, duas, mas ficar aquele momento prazeroso que marca. Que é dele. Sai celular, sai tudo. Eu estou aqui para você. Olha, Tati, a gente tem que deixar legados e lembranças no coração e na mente dos nossos filhos, porque é isso que nós vamos deixar, né? Herança é supérfluo. E momentos, né, que nós deixamos. E esses dias atrás, meu filho participa dos Demolês, que é da maçonaria. E eu conversando com as mães, eu falava assim, gente, eu não sei, as mães do clube de mães dos Demolês, eu não sei o que eu deixei, porque eu não tenho uma comida, eu sou uma péssima. O Alexandre é um excelente cozinheiro, né? Eu sou uma péssima cozinheira. Eu sou auxiliar do Alexandre. Eu falo assim, quando ele casar, o que ele vai falar assim? Eu vou chegar na casa da minha mãe
e vou comer o quê? Vou comer comida do meu pai, no churrasco do meu pai, o yakisoba do meu pai, mas e da minha mãe? Porque eu não faço nada. Então, eu não tenho legado para deixar alimentar, para deixar Você para faz eles, né? arroz. Não, eu faço. Mas, assim, aí um dia, quando ele foi lá falar uma palestra, ele tomou posse de um cargo, ele fez agradecimento, ele falou assim, eu queria agradecer a minha mãe, que toda a minha vida fez o meu café da manhã com Olha. carinho. Eu falei, cara, eu deixei um Poxa, legado. a gente sempre deixa. Então, a gente sempre deixa. Eu acho que é isso, não é fazer um mega evento, Não, é mas simplicidade. a simplicidade, né, que você deixa. Desde você, a hora que tem que acordar de manhã, tem mãe que não gosta, pai que não gosta de acordar. Mas assim, se a gente se colocar no lugar, você ser acordado por um beijinho, por um carinho, Uhum. parece que é tão bobo, mas eles percebem isso. Ah, eu acordo eles meio que no exército. Não, o exército brincar. Não, no exército mesmo. Ô, soldado, pula daí, vambora! Mas é na forma Mas são carinhosa. homens, né? na São forma homens, é o homens. jeito deles. É, vambora, corre, pula. Já vou Meu fazendo marido assim. tem um negócio assim, 01, 02, 03, vamos! Falou, ai meu Deus. Mas eles se entendem, Se né? entendem. Se E é isso que é entendem. gostoso, que isso gera conexão. É tão bom, às vezes eu vejo assim, né? Eu não tenho uma menina, mas mesmo assim eu olho os três com o pai, eu vejo a conexão deles, a brincadeira, assim, eu acho muito gostoso isso, sabe? E eles gostam também Gosta. do pai, essa Esse jeitão, âncora, essa energia um pouco mais densa e da suavidade da mãe. que precisa, né? Pai, mãe, a gente precisa conseguir equilibrar a energia feminina e a energia masculina. Ah, Todos nós entendi. temos energia feminina e masculina. E que é, né? A criatividade, essa coisa que é mais bela, o carinho, o cuidado, isso é energia feminina. O pai também. Você cozinha. Isso faz parte da energia feminina. O cozinhar, o Olha que nutrir, né? bacana. É a energia feminina. E a energia masculina, que é da realização, né? De executar uma coisa, de não conseguir, vai lá atrás. Todos os filhos precisam desse equilíbrio das energias dos pais. Senão eles ficam sem referencial. Então Sim. precisa disso, né? O Entendi. pai tem que colocar mesmo o filho para conseguir se levantar quando cair, ir para o mundo para poder trabalhar, ter uma profissão, né? E a mãe é o carinho, né? O acalento, o cuidado com o lar, que é diferente da questão do feminismo, né? Aham. Né? Mas a mãe geralmente é essa questão do cuidado com o lar. Mesmo você tendo empregado ou não, tem que ter Acolhida, esse né? toque, né, do Acolhida, eu acolhimento. acho que a É. mãe faz essa É a mãe. acolhida. É uma evolução, né? Você vê, quando eu saí, eu morava com meus pais, eu saí, eu não sabia nada. Quando eu caí pra morar sozinho, era miojo. Só miojo e Era ovo só cozido. que nojo e mais nada, porque eu não sabia fazer nada, entendeu? E engraçado, eu apliquei com meus filhos uma regra diferente. Meus filhos sabem fazer, até esse dia se queimou, mas faz. Frita o seu ovo, faz o seu lanche, sabe fazer uma coisa na comida, às vezes eu tô fazendo, não, continua aqui, vai. E eu acho que assim, Isso é tô deixando algo importante. pra eles Claro, também. porque a gente precisa prepará-los para o mundo. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. E aí, Certeza. como que eles vão se virar? Porque foi sofrido, né? Ah, foi um Foi baque, hein? sofrido. Foi um baque. Até chorei, mamãe! Mas é. Agora, quando a gente é preparado, a comida, saber lavar uma roupa, eu não posso não precisar, mas eu preciso saber limpar uma casa. Porque e aí? Eu mesmo, quando eu casei, não sabia nada. Por quê? A casa sempre tinha empregada, né? É uma coisa Então assim eu que eu não sabia. é uma coisa que eu reparo, porque existe, eu percebo o seguinte, existe pais que trabalham muito e tem, vamos dizer, tem uma vida social, uma vida, tem muito dinheiro, tem tudo, Uhum. e não tem tempo pro filho, tudo, e eu acho que isso deve ser algo também que atrapalha muito Cria um os abismo, né? jovens. Cria Cria, um né? abismo. Porque ele sempre é terceirizado. Delega, terceiro. Terceirizado, Tem tudo e não tem serviço. nada. Tem tudo, não tem. Pode até ser que, por exemplo, assim, durante a semana, os pais, muita correria, mas Sim. ele precisa fazer um esforço de, à noite, assumir pelo menos uns 10 minutos. E não é porque tem tudo, tem um caminhão de babá e de empregada, que o seu filho não possa arrumar a sua própria cama. Não possa, de repente, no final de semana, fazer um café da manhã, ajudar no Sim. almoço. Porque senão é sofrido depois. Eu nunca aprendi nada. E aí vem uma das revoltas que eu falei pra você. Virou a chavinha, entrou na fase ou adolescente ou a fase adulta,
que precisa dessas competências e não foi ensinado. Não tem. E E aí, aí? E fica agora, com raiva. José? Fica com raiva, né? Poxa. Eu vejo que fica perigoso, porque eu já vi questão de filho enfrentar pai, Sim. né, pegar uma faca. Uma vez eu ouvi uma conversa que um filho pegou faca para um pai, né, com raiva, dar aquelas explosões. Mas o que a gente faz para evitar uma Essas situações, explosões, isso? Por isso a importância da educação das emoções. Porque quando a gente trabalha educação emocional com as crianças em oficinas, com adolescente, eu vou trabalhar com ele. Primeiro, eles precisam saber que existem essas emoções. Eles precisam aprender a nomear. Porque eu preciso saber, eu tô com muita raiva. Ok, sinta essa raiva. Mas o sentir a sua raiva não quer dizer que você vai machucar o outro. Tá? Você sente essa raiva, você se permite, você vai nomear, é uma raiva. Agora, o que eu posso fazer para regular? Tem várias coisas. O que funciona para você conseguir regular? Então, se desde novo ele sabe que quando ele começou a ficar com raiva, ele já fala: ó, Dani, eu vou me afastar um pouquinho porque eu estou ficando com raiva, eu me conheço. Então, me dá um tempo, depois a gente conversa. Vai pro quarto, vai para fora, lá pra rua, alguma coisa. Respira, lê, ouve uma música, toma um banho. Nós precisamos saber o que faz eu me acalmar. Seja para raiva, seja para me tirar da tristeza, seja para baixar um pouquinho a bola da alegria, né? Medo. Então, assim, eu preciso saber. Eu preciso conseguir saber como eu funciono. Porque senão acontecem esses casos, né? De explodir, não conseguir me controlar e matar alguém, por exemplo. Vira um, Socar uma adulto pessoa. violento, né? Então, eu preciso, desde cedo, investir na criança, no adolescente, para que eles saibam se autorregular. Porque ele não vai ser um perigo. Eu vejo isso, não é por mal, mas eu vejo, às vezes, crianças explodindo direto. Sim. Entendeu? Eu vejo direto. Às vezes eu já vi isso em supermercado. Uma vez uma mãe com um filho, ela queria que levasse alguma coisa, ele pegou na mão, falou, tipo, leva essa bolacha. Não, filho, eu não vou. Leva essa bolacha. Aí pegou a bolacha, jogou no chão com uma raiva, um ódio, Sim. empurrou a mãe e saiu. Mas isso é normal, tá? Né? Quando criancinha, porque é como se tivesse um sequestro, que a gente fala sequestro da amígdala. Realmente ela... Sequestro do quê? Da amígdala cerebral. É como se ela saísse realmente de si. Ela não vai escutar, não vai enxergar nada. Não é porque ela quer. Às vezes nós, como pais, a gente toma pra nós, né? Não tá fazendo comigo passar vergonha, né? Muito sacanagem. Não é isso. Realmente ela fica desse jeito. Então o que você tem que fazer? Não adianta gritar e falar, ó, eu vou sair, tá? Fica aí. Não adianta. Carrega essa criança. Sai do palco, dessa plateia toda. E começa a... Deixa ela chorar, e depois você vai puxando o que é a razão dela. Começa a conversar com ela, puxando a razão. Eu sei que você gostaria que eu levasse essa bolacha, eu sei. Eu também gosto, eu também quero. E quando eu não tenho o que eu quero, eu fico muito Eu tô ódio. lembrando uma coisa aqui. Fala. Não, eu lembrei que... O quê? na nossa época, com pai e mãe... Não tinha essa. Não tinha essa. Fica quieto e acabou. Era chinelada na frente de todo mundo. E hoje em dia não pode bater no filho, né? Imagina você batendo no filho, todo mundo... Não, e a Tá internet? batendo. Não, entendeu? Mas na minha época, não tinha essa não. Era Havaiana na cabeça. No meu primeiro filho, sabe como que eu fazia? Quando ele era criança, eu vou contar de 1 a 3, Sim. mas depois do 3 eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu não tinha, eu não Às vezes sabia. dava certo, às vezes passava Aí vergonha, quando chegava 2 e ele não ia, eu falei, e agora? Vai ser o 3. 2,5, 2,6, eu falava assim, até... Aí quando chegava no 3 eu falava assim, eu vou aí. E aí ele ia. Grita, né? Porque Mas, ele assusta, eu né? falava só assim, eu vou aí, mas eu não cheguei de ir, entendeu? Uhum. Mas se eu fosse, eu também não sabia o que eu ia fazer com ele. Porque se prometer uma coisa, então tem tá que bom, né? cumprir. Você vai ver. Mas é assim, é desafiador, porque eu não tive isso, minha mãe não teve, minha avó não teve. E aí, assim, tem uma hora que a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Sim, Porque lógico. se for perceber bem, é desrespeitoso, é violento, é agressivo. Sim. A gente respeita pelo medo. É verdade. Mas o ideal é que a gente comece a respeitar porque admira aquela pessoa, porque é o correto, né? E a gente começa a educar isso daí, aprender a conversar, né? Porque às vezes a nossa conversa, eu posso não estar batendo nem nada, mas o tom que eu falo de voz, a gente vê que tá ali, né, impondo. Sim. E assim, se a gente começar a treinar, e ontem, tá fazendo a unha, a filha dela não foi pra aula, né, da pessoa que fez a unha, tem 1 ano e pouquinho.
Mas deu um show no chão, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, ai, ninguém aguenta essa menina. E eu comecei, eu falei, agora eu vou treinar, vou testar. E aí eu comecei a conversar com ela, tudo. Gente, ela foi parando, veio até mim, pegou a bonequinha, porque ela tinha jogado. E eu falei, olha, essa bonequinha é sua, eu não vou até aí levar pra você. Se você quer essa bonequinha, você vai pegar aqui na minha mão, né? Vamos respirar. E deu certo. Olha que É que às vezes bacana. a gente fica com medo de fazer alguma coisa e não dá certo. Aí acaba que a mãe levanta e pega a boneca, né? Fala, eu vou Ai, esconder, você toma, não vai. Ou toma. toma, ou tipo assim, você vai perder por uma semana e É, guarda. e isso aí é barganha, é negociar, e não é isso, não é legal. A gente Uhum. precisa conseguir Conscientização, então. conscientizar, sabe? E ajudar essa criança a amadurecer o cérebro dela. É porque Você não vai conseguir sozinho. você tá falando, mas assim, a gente vendo você falando é legal porque a gente para e não pensa, tem hora mesmo, tem hora que você fica com raiva de uma atitude da criança, e aí você já, na mesma hora, você toma uma decisão de também gritar, falar alto, não sei o quê, cobrar. Não, mas também por que que você não faz isso? Sendo que, na verdade, o correto é você parar, pensar antes de falar. Quer dizer, é um trabalho, né? É É um um trabalho. trabalho que. E assim, isso do sentir, pensar e agir é o ciclo da vida. Nossa, é tudo bagunçado. Primeiro a gente age, depois a gente vai sentir o reflexo de tudo aquilo e a gente vai pensar depois, né? O que que eu fiz? E o ideal é isso que você falou. Primeiro eu preciso pensar, entender o contexto daquilo lá e falar, eu dou conta ou não dou? Não, peraí. Filho, vai um pouquinho lá pro seu quarto, eu vou pro meu, porque se eu continuar aqui a coisa vai dar ruim. Eu preciso parar um pouquinho, que eu tô muito nervosa, e eu nervosa não funciono, a coisa vai, né? Exatamente. E fazendo isso, ele vai começar a me conhecer também e vai perceber isso daí, vai começar a passar a respeitar. Sim, Às vezes ele mesmo vai falar, vixe, minha mãe tá nervosa, deixa eu sair, dá o tempo dela e eu volto, e vice-versa, porque a gente também precisa respeitar os filhos. sim. Entender que às vezes ele tá tão nervoso que ele tá gritando, dando um show, mas ele não tá bem. É verdade. É que, é assim, é criação. Criação. Porque Não por tinha mais isso. respeito que nossos pais tinham, tudo, eles falavam meio assim com a gente, né? Sempre. Como que você falou? As três? Ou é Não, as três é. o ciclo da vida, Sim. pensar, sentir e agir. Minha mãe fazia isso em 2 segundos. É. Levantava. Tá. Tô brincando. Você falava chinela havaiana, número Havaiana. 38, ele tinha marcado. Ele falava que ele tinha Era a marcado. marca, que Mas é aí a a minha, tatuagem. a minha Eu sabia. sogra fala que nunca aconteceu eles- isso. eles não ela tinha lembram, chinelo né? de bumerangue, poxa. Eles não lembram disso. Também, né? É o santinho que eu era. Mas a gente precisa ensinar os filhos a conseguirem Que maravilha. se equilibrar. Legal. E isso tudo que você tá falando, a gente começa a pensar na vida da gente, né? Por mais assim que hoje Daniela e eu nós temos um autocontrole com nossos filhos, mas eu sei, às vezes tem muita gente que não para pensar, porque eu também já não parei, eu também já explodi várias vezes, Uhum. né? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, analisar, conversar. Agora, na família, eu percebo o seguinte, o filho respeita mais o pai do que a mãe. Né? Ou mais a mãe do que o pai. Não, sempre mais Sempre um do tem que o um outro. mais que o outro. O que eu sempre falo, tem que equalizar isso, tem que o pai, por exemplo, ele te respeita mais. Você tem que chegar para sua esposa e falar assim: olha, ele me respeita mais porque eu sou assim. Por que que você não muda também para Sim, isso é equalizar? importante. Mas sabe por quê? Esse diálogo é muito bom. Eu entendi o que a Alexandre falou muitas vezes, e até acontece lá em casa, eu falo assim, eu vou falar pro seu pai. Quando eu falo, eu vou falar com o seu pai, eu estou me desautorizando frente ao meu filho. Então eu vou falar, eu vou falar com sua mãe. Ou fala pro seu pai, fala pra sua mãe, eu posso ir no shopping? Fala com seu pai, fala com sua mãe. E aí você isso aí facilita desautoriza. para eles a barganha, né? Ah, Sim. entendi. A gente precisa falar a mesma língua, não tem jeito. Porque senão é até a questão de manipulação, né? Eles começam a perceber, eles não são inteligentes. E existe também criança que manipula? Então, olha só, eles percebem como nós somos e o que a gente faz. Então ele age de acordo, mas não chega a ser uma manipulação. Porque eles não têm ainda essa capacidade de articular, Não. Mas eles percebem, né? Ah, mamãe tá legal. Quando mamãe tá legal, ela deixa eu comer 3 chocolates. Quando papai não tá bem, se eu falar alguma coisa, ele vai dar um tapa em mim. Mas isso é percepção, eles observam.
Aí eu vou pegar e vou fazer alguma coisa que eu sei que vai dar ruim pra mim? Não vou. Não vai. Deixa para amanhã, pedir para ir no shopping amanhã. Hoje vou ter ou não. Mas isso é normal, não é uma manipulação. É que às vezes a gente acha que é, né? Que aquilo é comigo. Não. Sim, Não. às vezes você fala, não, ele tá me manipulando, tá tentando, né? Mas não é. A gente sempre puxa, não é pessoal. Embora seja filho, mas geralmente não é pessoal quando é criança. É que eles observam, né? E por que que os meninos, não sei, as meninas, porque eu não tenho filha, mas os meninos têm muita dificuldade, a gente fala assim, vai tomar banho, depois, já vai, e vai te enrolando, já vai. O que que a gente deve fazer com eles, se você dá vários comandos e você vai vendo, ele vai te enrolando? Qual é a forma? Senta, conversa, o que que você O diz? ideal seria, né? Mas aí precisa do nosso autocontrole, né? Não, sentar e Mas conversar. se eu conseguir ter o autocontrole, tudo é baseado na conversa, na rotina. E a repetição. A repetição é o que dá certo, né? Se eu sei que toda vez aquilo é o que eu faço, é banho, é jantar, é leitura, é oração, de tanto eu repetir, eu vou fazer. E a rotina, ela traz previsibilidade, ela calma, diminui a ansiedade. Mas tudo, até você conseguir chegar nisso, é muito tempo de conversa. E falar mesmo. Falei, olha, eu tô percebendo que toda vez que eu mando você tomar banho, você não vai. Parece até que você tá me testando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou sair daqui porque você quer ou não tomar banho. O que que tem que ser feito? O que que é certo? Tomar banho. Então, você precisa tomar. Tá sujo, já vai estar fedendo. Agora, o que você falou é interessante. Pessoa tem que criar uma rotina, Tem né? que criar. Pessoas sem rotina geralmente são ansiosas Super. demais, Ela né? nunca sabe o que vem depois. Se Entendi. você quer que tenha birra, casa, tenha o nervosismo, só não tem rotina. Ah, então a rotina diminui a Com ansiedade. certeza. Porque eu sempre sei o que vem depois. Eu sempre vou saber. Eu sei que hoje eu vou ter isso, isso, isso e isso, então eu tô tranquila. Por isso que é bom, inclusive na rotina, ter um momento para não fazer nada. Porque a criança, ela precisa trabalhar com esse momento do nada, não tem nada pra fazer. E às vezes a gente coloca muita coisa em agenda, né? Criança. Quer manter o tempo inteiro ocupado, ocupado, ocupado. Do que eu tô fugindo? Por que eu tenho que enfiar tanta coisa para essa criança fazer? Tanta aula, né? Aula disso, aula daquilo, Curso aula de tanta disso. coisa. Eu estava até conversando, né, com ele a respeito disso. Eu fiz a divulgação de uma oficina para fazer com as crianças de 6 a 8 anos. E algumas mães me procuraram, e gostaram, se interessaram, tudo, mas na hora de fechar, não tem tempo. Ela não tem tempo. Ela faz natação, balé, flauta doce, flauta transversal, tanta coisa. Eu fiquei com dor no coração, porque eu falei, nossa, ela não tem um tempo para ela ficar quietinha e também não tem um tempo para trabalhar o eu. Aí eu ainda falei, como que fica assim? Ela é ansiosa? Ela é um pouquinho estressada, nervosa? Ah, vive, sempre tá assim. Não tem pra ela falar dela, falar o que tá sentindo, expectativas que tem que suprir já desde cedo, né, dos pais, porque tem que ser boa, né? Sim. E você, então você senta com a criança, conversa, Sim. e você também, porque você falou, ah, eu tenho a fase dos pais. Ah, sim, primeiro os pais. Certo. Porque eu preciso saber como eles estão, como que estão as áreas da vida desses pais. Vamos dizer que tá tudo ok. Você Tá falou, não, os tudo pais tá de beleza. boa. Vamos para as crianças. As crianças, porque às vezes o pai Aí. acha que tá de boa, né? O Aham. relacionamento tá bom, Sim. mas e dele com os filhos? Sim. Aí eu vou conversar vou ter uma primeira sessão para conversar, Ah, para ver como entendi. que Então, eles primeiro estão. é o casal, os Pelo menos umas 3 parceiros, né? sessões. Os responsáveis entre si, o diálogo, Uhum. depois o diálogo desses responsáveis Isso. com o menor. Vejo qual é o objetivo deles para com a criança ou adolescente, porque às vezes eles têm um objetivo e é totalmente diferente do objetivo da criança. Depois nós vamos ter como que vai Entendi. encaixar isso. Você vai encaixar para que tenha um bom relacionamento. Outra coisa, a gente tem nossos filhos em escola, tudo, e a gente percebe às vezes que o filho da gente às vezes volta com bullying, e eles não contam. Não conta. Como perceber, como a gente lidar com essa situação? É por isso que é importante desde cedo ter o diálogo. A conversa que não tenha julgamento, que não tenha imposição, deixar falar. A gente precisa aprender a ouvir, né? Ter uma escuta em que haja empatia. A gente precisa começar desde cedo isso. Porque aí essa prática ela segue. Mas se nunca tem isso, eu preciso pelo menos conseguir observar quando muda o comportamento.
É a criança que... E a criança que faz o bullying? Porque às vezes tem a criança e tem Sim. um filho, né? E ele também pode ser a criança que faz o bullying, Sim. né? A que faz, geralmente, na verdade, tanto uma birra ou alguém que tem alguma atitude que é agressiva, o que está acontecendo com ela? Alguma necessidade não está sendo atendida. Eu falo O que pelo está pai. acontecendo? Pelo pai, porque muitas vezes nós ficamos sabendo da situação do Da filho que vítima, é da né? vítima, né? Mas tá, e o pai que tem um filho que faz? O que ele tem que fazer? O que ele tem que procurar a fazer, sentindo o filho? Porque às vezes tem uma coisa errada, porque uma criança fica só fazendo Será bullying, que ele não né? está querendo chamar Pode ser atenção? autoestima, sempre. Chamar atenção, autoestima baixa, porque eu preciso diminuir o outro para que eu consiga ficar por cima. E às vezes é inconsciente. Às vezes Ah, é inconsciente. entendi. Às vezes em casa ele é massacrado, humilhado, não é visto. E aí ele vê duas, três, em que ele percebe que a família é equilibrada, e tá sempre o pai buscando, a mãe, aquele amor, ele não tem aquilo é ruim para ele ver. Ele quer acabar com aquilo. Entendi. Então, assim, ó, tudo começa dentro de casa. Tudo, Começa. né? Educação socioafetiva Uhum, é de dentro de dentro de casa, casa. né? E aí falam, não, não tem manual para ser mãe e pai. Isso aí já é uma fala que tá tão engessada. Aham. Tem. Você vai no YouTube, você vê tanta coisa que você pode aprender, você não precisa nem... Você contrata alguém, Ferramentas, né? ou você vai. Aprende, estuda. Comunicação não violenta. Esse é o princípio. E essas ferramentas que você Não, trouxe pra gente? eu sou muito do lúdico, né? Então, Aham. não, aqui são para eu trabalhar com os pequenininhos, para eles conseguirem entender as emoções. Então, cada bonequinho desse é uma emoção, né? Aqui, por exemplo, é a raiva, né? Entendi. Então, para eles, primeiro eles começarem a identificar qual é a carinha que geralmente eles fazem. Ah, Só para entendi. começar a ter o contato dos Isso aqui é pequenininhos. A tristeza. tristeza, a surpresa, né? Então, são várias carinhas. Alegria. Então, assim, para eles começarem a ter esse contato e falar, nossa, eu tô com muita raiva, eu sempre tô com raiva. E a criança, ela escolhe o bonequinho Ela escolhe, eu do deixo primeiro momento. ela escolher. Ah, Para que ver o que ela legal. se identificou mais, o que chamou mais atenção, por que chamou. E Né? você já pegou alguém que já escolheu esse daqui? Ixi, tristeza, criança que sempre chorando. Sentia a falta dos pais, sentia a falta do irmão, porque geralmente quando nasce, não é falta do irmão. Quando nasce o bebezinho, né, vem um bebezinho novo, Uhum. a criança, o que ela mais passa é a tristeza. Porque agora, né? Vai tomar meu lugar? Será que ainda Entendi. vou ter meus pais? Isso tudo passa, né? E aí começa realmente a mudar o comportamento daquela criança. É quando você dá um suporte emocional e enche esse potinho ali, faz os pais entenderem o que está acontecendo, e as coisas vão começando a melhorar, porque eu tendo o bebê, mas eu atendo o outro também. Eu não preciso excluir o outro para ficar só focado no bebê. Bacana Com isso. os adolescentes eu trabalho os bonecos do Divertidamente, bastante, né? Tem também um dos elefantinhos. Mas, assim, as coisas que eu mais gosto são os meus cérebros. Eu fiz, certo. Que é mais, assim, para que eles possam entender e aí sim ficar como uma âncora. Porque, por exemplo, o cérebro vermelho é quando eu sinto ou é a fuga ou é a luta. Se aconteceu alguma coisa e eu tô ali, raivosa, brigando, gritando com todo mundo o tempo inteiro, gritando, porque tem gente que de repente fala muito alto, grita, ou desiste das coisas, não quer saber de nada, para que eu consiga perceber que é um alerta, né? O que está acontecendo? Que situação que eu não estou conseguindo enxergar que está me deixando assim? Então eu preciso voltar pro verde, que é um cérebro mais consciente, mais equilibrado. Não é que eu nunca vou sentir nada, eu vou, mas eu vou saber administrar isso dentro de mim. E o azul é aquela pessoa, sabe aquela pessoa que não esboça nenhum tipo de sentimento? Que eu acho que já foi tão castigada, sofreu tanto, que ela deixou de sentir. Tem bastante Tem gente pessoas assim? assim. Adolescentes? Ixi, o lar que é tóxico, estresse tóxico. Você percebe que parece que ele é uma vitrine, não esboça nada. Nós conversamos esses dias com uma diretora, né, escolar,
Ela falou que as crianças hoje em dia estão muito caladas. Falar. Elas não têm, às vezes, oportunidade de falar em casa. É silenciado, né? Quieto, cala a boca. Quem manda que sou eu. Funciona do meu jeito. Quando você casar e tiver sua casa, aí você manda. Esses, Eu falo quem manda que sou eu. Mas eu falo, não é por mal, mas aí eu ponho regra. Aqui quem manda sou eu. mas Mas uma hora que ele está indisciplinado, né? indisciplinado, né? Tipo, pai, eu quero ir no shopping. Não, você não vai hoje. Não, mas eu quero ir. Não, não vai, mas eu vou. Não, quem manda aqui sou eu. Não vai, pronto, acabou. Mas é assim, porque eu coloco. Tem dia pra tudo, né? Sim, tem rotina, né? Rotina, né? Mas assim, eu procuro ser. Não que eu sou duro, Uhum. mas assim, eu procuro criar como um militarzinho, como meu pai fez comigo. Mas a gente tem que quebrar Mas esses tem que quebrar, ciclos, tem que né? quebrar os ciclos, Tem que verdade. quebrar porque Aos poucos a gente vai quebrando, né? Vai conseguindo. Porque, assim, um pai um dia falou, mas assim, eu não tenho que sempre mostrar que eu que sou o que manda? Eu achei É. interessante a pergunta dele. Era uma oficina que eu tava fazendo com adultos. Aí eu falei, mas por que você sempre tem que mostrar que manda? Medo? O que você sente? Eu acho que é medo de perder a autoridade. porque ele que manda, ponto. Agora tem que mostrar que manda Então ele tinha sempre. medo de perder a autoridade, perder o respeito. Ele tinha pavor disso, entendeu? Ele não tinha percebido. Mas assim, quem disse que se eu não for assim, eu vou perder o respeito? Será que não vai aproximar mais? Porque é assustador quando você vê que a criança está É. crescendo e passa a sua altura fisicamente. Sim. Vai crescendo, crescendo. De repente você tá. Aquilo que você falava 2 anos atrás assim, você tá falando assim, Eu sei como é isso. entendeu? O mais Pequenininha. estranho de tudo foi. Não, tô falando sério, assim, quando meu filho chegou pra mim e falou: Ô pai, O pai. presta aí o barbeador. Que barbeador? Você é moleque ainda. Eu olhei pra cara dele. Pode pegar, vai lá usar. Eu falei: caraca, velho. Assusta, E é aí né? que eu falo a questão do luto. Porque Entendi. morreu a minha criança. Ai, dá. Hoje mesmo, meus filhos, eles foram uma Não vai pescaria. chorar, Alexandre. Não vou. Se quiser chorar, chora. Mas é porque eu amo demais. Não. Eles foram lá e aí eu peguei e falei pro mais novo, peguei ele na escola, falei assim, faz carinho no seu pai, faz carinho no seu pai. Fica aqui, que você vai sair de perto de mim. Mas assim, eu sinto ainda a criancinha, aí eu peguei o Miguel, vem aqui, abra. Eu sinto ainda, né, vai fazer 18 anos, mas tem hora que eu ainda fico sentindo que eles ainda são minhas criancinhas. E aí depois eu olho e falo, não, é um homem, né? Estão Você crescendo. cobra tudo, né? Estão crescendo. Mas é assim, a gente quando pai, é por isso que é bom a gente ter alguém como você, que dá parâmetro pra gente, que analisa a nossa família, vê se tá doente, se precisa tratar, se precisa de um norte. Eu amei esse seu trabalho. Ai. Sério mesmo, amei seu trabalho. E é muito bom, olha, eu tô até colocando aqui na internet para vocês entenderem. É muito bom vocês terem na sua família um parâmetro. Às vezes você fala assim, mas a minha família tá tudo bem. Será? Às vezes eu acho que tá bem. Às vezes é por Eles estão repetição. calados, não estão Mas é falando por nada. repetição, né? Assim, mas na minha avó, Meu minha filho avó só era fi- assim, meu pai era assim, e agora você é assim, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Meu filho só fica lá no quarto, não dá trabalho. Gente, eu tô lendo o livro A Geração do Quarto, eu vou falar pra vocês. Perigoso demais. Essa questão do quarto, né? Com a internet. Com a internet, principalmente, mas o estar sozinho. A gente não sabe o que está acontecendo, como que ele está. Então, assim, eu mesmo, o meu do meio é o que mais fica no quarto, assim, se for analisar. Mas geralmente eu vou lá, fico arrumando alguma coisa. Sabe assim, você se mostrar presente, mas sem incomodar, sem. Aí eu pergunto, como que você tá? Tá tudo bem? Vou ajudar a mamãe ali na cozinha. Então, assim, sabe esse movimento de você fazer sem ser desrespeitoso, mas sempre ir tirando do quarto? Porque aí você oportuniza conversar, tá cozinhando, tá batendo papo, e aí eu descobri o bullying. Tava sofrendo. Você só vai conseguir descobrir que tem alguma coisa errada se você abrir esse espaço e conversar. E dias o meu mais velho falou, ele conversando comigo, a gente conversando, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ele falou, mãe, tem um menino da minha sala que toda vez que ele me vê, ele me chuta. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não sei.
E aí a gente conversou tudo, eu falei, não, realmente, esse é caso de na coordenação. Aí fui, conversei, e falaram que ele tinha um problema, parece que ele, não sei o que que é que ele tinha, mas não tinha alguém que cuida, que é um CAD, ou não tinha, e ele E- precisaria. Com Entendi. certeza. E eu vou entrar num assunto meio polêmico, e a sexualidade das crianças. Hoje a gente está vivendo um mundo globalizado, tudo, Sim, e a gente vê meninos gostando do mesmo sexo, meninas do mesmo sexo. A gente vê isso dentro das famílias. sim. Isso também é algo que você encontra no seu trabalho? Encontro, tem questões que precisam para o psicólogo, e tem questões que eu consigo, porque... lembra que eu falei para você da energia feminina e masculina? Aham. Quando os pais têm o equilíbrio das energias, os filhos também têm. É claro que a gente sabe, quando desde criança a gente percebe se é ou não. Mas Entendi. de repente, você nunca percebeu nada. E quando vai para a adolescência, fala que é? Fala, peraí, será que realmente é? Ou tá tudo confuso dentro? Porque essa crise de identidade, isso tem mesmo na adolescência. É a fase do experimento. Então, assim, Os isso faz amiguinhos parte. Isso também ficam faz olhando. parte. Isso faz Entendi. parte. E os pais precisam estar tranquilos para aceitar caso, mas, né, a respeitar a Seja a escolha. escolha. Mas, assim, teve uma vez um menino, ele estava se vestindo de mulher. E aí os pais se preocuparam, porque se ele tivesse dado algum indício, tudo bem, mas nunca. E aí, por isso que eu falei a questão de quando vem uma criança, eu achei interessante. Isso foi uma psicóloga que falou. Conversando com esse pré-adolescente, é que chegou a menininha. E tudo era menina. Então ele queria ser menina, para que ele também pudesse ter a mesma atenção. Entendeu? Então há casos assim que é de cunho emocional, do entendimento que ele tem, né? Que Entendi. ele entendeu que ser menina seria amado, visto, né? Então assim, e tem os casos que realmente são, e a gente precisa estar preparado Sim, para apoiar, claro. para, né, sem julgamento, para acolher, porque e preparar para o mundo lá fora, né? Esse mundo é cruel. E a Verdade. Prepara. depressão? Que hoje em dia, antes Demais. da pandemia, mas agora Nossa, aumentou pós-pandemia, demais com a pandemia. como Os educar essa adolescentes. depressão com Como adolescente? identificar a depressão Identificar, do né? É seu a filho? tristeza que é muito presente, né? Tristeza, ansiedade. Então, primeiro que a gente precisa prestar atenção, né? Tá muito no quarto, tá muito triste, tá mudando o comportamento, deixando de sair, deixando as amizades de lado, coisas que gostava que agora não faz mais. Não adianta, gente. A gente precisa prestar atenção. Nós somos uma antena. Não é ficar em cima, desesperado, mas a gente precisa estar olhando a todo momento e percebendo ali aquelas mudanças. São sutis, mas se a gente quiser enxergar, a gente vai. E sempre tá conversando, Se né? quiser enxergar, é isso mesmo. Se Né? quiser enxergar, enxergue. Enxerga. Porque muitas vezes precisa dessa boa vontade dos pais de Precisa. querer enxergar, né? Às vezes, é mais cômodo eu não É enxergar. mais cômodo porque não dá trabalho, né? E aí, se você enxergar, você tem que tomar alguma decisão. Você tem que fazer alguma coisa, né? E aí dá trabalho mesmo. E é o desprendimento. E assim, e conversar sempre, tudo bem, você não tá bem, o que que tá acontecendo? E tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda enquanto Entendi. há tempo, né? Quando eu era criança, 4, 5 anos, na escola infantil, eu sofri bullying. Você acredita que até hoje, vira e mexe, eu sonho com aquela Com aquela. roda de mim, eu consigo ver o rosto. Que coisa incrível. Eu É, não lembro da minha professora, mas mas lembra eu disso lembro que do aconteceu. rosto daquelas pessoas que fizeram bullying comigo exatamente naquele Eu, dia. eu trabalho isso nas oficinas. O que aconteceu na infância e na adolescência não fica lá. Ele se arrasta. E esse arrastar, muitas vezes, de forma inconsciente, gera um buraco dentro de mim. Por isso que eu até trouxe esse daqui. E gera um buraco, que a gente chama que é o vazio interior. E eu preciso preencher isso daqui. E aí eu preencho com comida, consumismo, são os vícios. Drogas, né? Droga, bebida, são os Bebida. vícios. Né? Relacionamentos que não tem nada a ver comigo, mas eu vou, Abusivos, né? né? Porque isso aqui dói demais, esse buraco. Eu preciso preencher. Mas eu não vou conseguir. Se eu não tiver autoconhecimento e não trabalhar isso dentro de mim,
Sempre a gente vai ter vazio. Mas a gente pode diminuir. Por quê? O que é o vazio interior? É aquilo que eu precisei e aquilo que eu recebi. Não vai nunca fechar. Porque nem sempre, como que eu vou saber o que realmente meu filho precisa? Eu tenho uma ideia e eu faço o meu possível. Mas eu nunca vou conseguir satisfazer todas as necessidades dele. Porque tem coisa que eu que tenho que satisfazer. Então, assim, vai sempre existir um vazio, porque eu achava que era meu pai e minha mãe que tinha que preencher aquilo e, na verdade, sou eu. Mas, assim, eu posso diminuir esse vazio com autoconhecimento, entender, né? Quer dizer, aconteceu aquilo, eu me senti tão agredida, me senti humilhada, me senti diminuída. E isso, às vezes, hoje, como adulta, eu tenho vergonha de me expor, porque vai que acontece alguma rodinha dessa. Então, eu travo, então, tudo nunca fica lá atrás. É verdade. Mas é isso aí. A gente quer agradecer muito sua presença. Se tivesse que ter aquela música, acabou. Nós queremos agradecer muito. Foi muito esclarecedor, principalmente porque nós somos uma família, nós temos filhos, e eu tenho certeza que muita gente vai usar como parâmetro. Vai ser uma ajuda maravilhosa que está aí na internet, tá? Bom. Muito obrigado. Quer passar algum recado? Só um recadinho, onde que as pessoas encontram a Tati, Não, no o meu Instagram? é o Insta mesmo, né? Como que é o nome? Tati Nunes, EP de Educação Parental. Vai estar na descrição, Vai né, estar, do link. Isso, eu tenho, Bacana. assim, focado bastante, tentado entrar nas escolas. Por causa das crianças, né? Quando a gente trabalha num grupo, vai disseminando isso daí, vai melhorando o ambiente escolar, né? Sim, com certeza. Então, assim, meu foco esse ano são as escolas. Atendo, né? Criança, tudo, mas eu estou procurando fazer esse movimento para diminuir um pouquinho aí. É verdade. Tá joia, Tati. Então, tá bom. Muito obrigado, Eu tá? agradeço. Valeu, galera. Obrigada. Então é isso aí. Não esqueça do sininho, compartilhar e deixa suas mensagens. E tem aquele joinha lá que é bem legalzinho e você tá clicando, tá? Gostou? Clicou. Gente, valeu e até a próxima. Falou, tchau!